Graça e paz, amada igreja, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. E dessa vez, para um bate-papo bem informal, né? Nós tivemos aqui domingo pela manhã os homens, né? O pastor, irmão Edson, Jefferson. E hoje nós estamos aqui também, o lado feminino, né, da igreja, para um bate-papo sobre esse tempo. Nós sabemos que foi um tempo de desafio para todos, tempo de se reinventar, tempo de se conhecer melhor. E eu estou aqui com duas jovens que durante esse tempo despontaram, que pegaram no arado e não soltaram, até agora estão segurando as cordas. E eu gostaria de falar sobre Brenda, né? Brenda, líder do departamento infantil, secretária da igreja, uma jovem que tem feito um trabalho maravilhoso, que tem despontado e que tem trazido para nós muito orgulho de ser pastor de você, Brenda. E eu sei que esse tempo, não só para todos, para mim, para você, mas assim, durante esse tempo, eu gostaria que você falasse alguma coisa. Primeiro que você falasse aí, né, se apresentasse. Então, como ele já disse, né, graça e paz, meu nome é Brenda, pastor esse já conhece o Gil. E realmente, como ele disse, foi um tempo bem diferente, foi um tempo que jamais vivi, né, nesses meus 27 anos. E foi um tempo, assim, de muitos sentimentos ao mesmo tempo, mas também de muito aprendizado para mim. Isso mesmo. E Ana Gabriela, né, diretora do Rema, ministra de louvor, uma jovem despontando na fisioterapia também. E eu sei que para ela também foi um tempo de desafios. A gente viveu momentos juntas, em casa, e eu fico um pouco emocionada porque, queridos, nós não somos diferentes de vocês. Nós passamos os mesmos desafios e foi um tempo de desafio para nós, porque a gente estava junto nesse barco, né? Na verdade, todos nós estamos juntos nesse barco. E a gente sabia que se esse barco, qualquer um desses tripulantes, tivesse alguma coisa, ia atingir a nós também. E graças a Deus, queridos, que todos nós estamos bem. E Gabi, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse tempo também, sobre o início. A gente sabe que tem um início, tem um meio, tudo tem um início, um meio e um fim. E graças a Deus que estamos na reta final desse tempo, né? Então, graça e paz, sou Gabi e realmente nunca se existiu para mim um tempo como esse, né? E foi um tempo bem desafiador, mas um tempo que o Senhor ele depositou coisas novas nos nossos corações. Eu sei que não só no meu, mas no de cada um. E realmente foi assim, foi um tempo de avanço. Nós não paramos, nós estamos avançando nele ainda. Amém. Então, vamos continuar crescendo no Senhor e crendo nele, porque ele nunca nos abandonou. Ele continua no barco. Amém, é isso mesmo. E como eu falei, né, que tudo tem um início, um meio e um fim. No início, a gente era tudo novo. Na verdade, era um tempo, como Brenda, como Gabi mesmo falou, que elas nunca tinham vivido. E eu digo para você, eu que sou a mais madura, né? Na verdade, eu sou a madura daqui. Eu não sou velha, eu sou madura. E durante esse tempo, queridos, eu também confesso que eu não tinha visto um tempo como esse. E eu liguei para minha sogra, conversando com ela, e eu perguntei para ela, ela tem 80 anos, e eu perguntei para ela se ela tinha vivido um tempo desse. E ela também relatou a mesma coisa, que não tinha vivido um tempo assim. Então, queridos, eu sei que Deus, Ele é bom, e Ele não ia nos deixar durante esse tempo.
E a todo tempo eu dizia, tanto para a Gabi e como para outras pessoas, que a gente devia apoiar a nossa fé naquilo que trazia esperança. Então, eu sei que coisas mudaram na vida de vocês, né? E o que mudou, Gabi, na sua vida? Eu digo assim, inicialmente na sua vida espiritual, né? Como na de Brenda também. Vocês vão ter oportunidades para falar um pouco sobre isso. Bem, na minha vida, logo no início, eu acredito para todo mundo, né? Foi um baque assim, tanto no natural quanto no espiritual. Foi um baque, caramba, e agora? Como é que vai ser? E o que é que vai acontecer? E assim, foi assim, eu olhava para todo canto e eu, meu Deus do céu. Mas eu sempre confiando no Senhor, né? E realmente as nossas emoções, elas tendem a se abalar um pouco. Mas logo eu comecei a depositar fé no meu coração. Amém. E uma coisa que veio muito forte dentro de mim, o Senhor, Ele não desiste de nós. Ele está conosco e vai continuar. E eu disse, é isso, então vou confiar nisso. E eu comecei a declarar para mim mesma que eu não ia pegar essa doença, mas que mesmo se eu pegasse, eu não morrerei dela. Então, é isso que eu passo para você hoje. Mesmo se essa doença vier para você, lembre-se, ela não vai te matar. Você não vai morrer dela, você não vai morrer de escassez, você não vai morrer de medo. Você tem um Deus e eu tenho um Deus que está comigo, está com você. Então, foi isso que eu aprendi. Eu confio no Senhor, independente de eu sei que Ele está comigo. E foi isso que veio muito forte ao meu coração. Então, foi bem parecido o que aconteceu também comigo. Foi uma das primeiras coisas, logo quando eu comecei a me estabilizar, né? Porque, primeiramente, eu fiquei sem entender. E agora? De repente, o meu emprego foi tirado, de repente, a igreja fechou e eu cheguei no meu quarto assim, eu disse, e agora? O que é que eu vou fazer? E daí começou a surgir um monte de ideias. E nada daquilo eu estava conseguindo acompanhar. E quando eu consegui realmente assim colocar as minhas emoções em ordem, eu percebi o Senhor ministrando ao meu coração. Amém. Que eu deveria realmente me apossar do que eu já vinha ouvindo, do que em relação a ser, a ter e a poder nele. Então, foi isso que eu busquei nesse tempo. Eu busquei realmente colocar para fora, falando mesmo. Aquilo que há muito tempo eu já vinha ouvindo, tanto aqui como no Rema. Aquilo que mudou a minha vida lá atrás. Amém. E eu percebi o Senhor, Ele ministrava isso muito forte ao meu coração. É tempo de se apegar ao que você já ouviu. Amém. É tempo de você colocar para fora aquilo que você sabe que você tem, aquilo que você sabe que você pode. E eu comecei a declarar cura sobre minha vida, cura sobre minha casa. Declarava também portas abertas. Eu declarava que a bondade do Senhor. Todos os dias eu estava ali confessando que a graça e o favor dele estaria conosco. E realmente foi bem forte para mim essa questão de confiar. Amém. De confiar no Senhor, independente de. Porque situação boa não tinha. Até hoje, né, se a gente ligar aí aos jornais, a situação vai continuar a mesma. Então eu realmente me vi tendo somente a opção de confiar no Senhor. Foi isso que eu busquei fazer. Amém. Eu sei que você que está aí também, você teve sua experiência. Eu não sei como você cresceu durante esse tempo, espiritualmente falando, mas foi um tempo realmente de revelar quem realmente somos. E a gente pôde se olhar no espelho e ver, realmente se ver como é de verdade. Então, nesse tempo, queridos, eu creio que foi um tempo que as máscaras caíram de muitos. Conceitos que você tinha de coisas, de pensar, mas só de pensar e que na realidade teve outro caminho. E eu sei que foi um tempo realmente bom. Bom porque nós temos que tirar uma lição, né? Independente, desde o princípio, eu coloquei uma coisa logo na minha cabeça.
eu disse para mim mesma, Deus é a minha fonte. Então, da fonte, que é Deus, só vai jorrar coisa boa. Então, eu me apeguei a Ele, desde o princípio, com esse pensamento. E eu sei que isso me sustentou. Assim como sustentou Gabi, sustentou Brenda, sustentou você que está aí. E durante esse tempo, queridos, tiveram coisas, muitas coisas, nas redes sociais, que eram engraçadas, né? Que ainda bem que tem a parte engraçada de tudo isso. Porque nós sabemos da seriedade que esse tempo teve, né? Para todos. E a gente não estava num pedestal de superioridade. Não, eu em nenhum momento me coloquei como aquela da fé que... Não, eu sempre dizia, pessoal, vamos ficar firmes, porque isso não vai nos matar. E se por acaso chegasse, a gente sabe quem é a nossa fonte. E graças a Deus, queridos, estamos vivas e eu sei que enriquecidas também durante esse tempo, porque vocês mesmos foram testemunhas de como houve um crescimento na vida delas, em nossa vida como um todo, né? Todas as pessoas que estavam aqui, que de repente começou a ter que se produzir para estar falando para vocês. Então, assim, não é tão fácil, né? Você ter que arrumar cabelo, né, Gabi? Né, Brenda? Se arrumar, é o desafio de estar diante de pessoas que vão estar te julgando durante esse tempo. E muitas coisas aconteceram, né? E eu gostaria de saber, assim, uma experiência que marcou você, Brenda, que marcou você, Gabi, durante esse tempo. Então, né? Nesse tempo eu pude perceber realmente o significado da palavra resiliência, que é a nossa capacidade de nos reerguer, né? Amém. E nessa quarentena eu vi que não somente o brasileiro, mas o mundo, ele é bem resiliente. Ele aguenta Amém. muita pancada. Apesar dos que foram embora, né? Que perderam as suas vidas durante essa quarentena, mas muita gente foi curado. Amém. E eu percebi em mim essa capacidade de me reerguer, porque eu jamais me imaginaria estar aqui diante de uma câmera, porque para muitos é fácil. Agora, quem me conhece sabe o quão difícil é, o quanto que eu lutei para isso. Isso mesmo. Né? E eu me vi assim, foi uma experiência nova, é algo que eu vou levar para o resto da minha vida, que eu vou contar aos meus filhos, que eu consegui, então qualquer um consegue. Amém. E realmente, para mim, o que mais me marcou foi essa característica mesmo da resiliência, tanto na minha vida como na vida da gente, de um modo geral, porque Gabi também não era acostumada com câmera, nem que Lili, mas estamos aqui. Então, graças a Deus, né, que Ele mandou uma graça também, e nós já pegamos a isso e conseguimos. Amém, amém. Você, Gabi. Então, para mim, o que mais me marcou foi realmente que nós não vivemos só. Porque o tempo todo eu estava precisando de uma amiga, de uma mãe presente. Então, assim, a gente não vive só. Nós somos dependentes de pessoas e também do Senhor, né? Primeiramente do Senhor e de pessoas. Então, o que eu tirei nessa quarentena foi que eu não vivo só, eu preciso de pessoas. Então, vamos amar mais, vamos ser solidários, como a gente viu, né? Uma onda de solidariedade aí. Então, assim, foi realmente isso. E outra coisa que me marcou foi que eu vi a prosperidade em meio à crise, realmente. Amém. Porque, assim, a gente costuma falar, né? Vamos prosperar em meio à crise e tal, não sei o quê. Mas eu pude ver na minha casa, eu pude ver na igreja, eu pude ver no Rema, nos alunos, a fome e sede dos alunos, e todos prosperando em meio à crise. Um dia eu estava em casa e eu recebi um WhatsApp, para quem sabe eu sou recém-formada, e eu ainda não tinha tido uma proposta de emprego. E eu recebi uma proposta de emprego e eu disse,
Eu nem lembrei de corona, nem lembrei de pandemia, eu só sabia me alegrar. E eu saí correndo dentro de casa, alegre por isso, né? Porque assim, a gente muitas vezes só olha para o ruim, o lado ruim. Mas quando a gente vê realmente que o Senhor, Ele é especialista nessas coisas boas, na verdade o Senhor só nos dá coisas boas, Amém. né? E assim, foi isso que eu vi, prosperidade, solidariedade, muitas coisas boas, né? A gente tirou. Verdade, eu também tive essas experiências, né, em minha própria vida, né, de Deus falar comigo a respeito de pessoas que eu devia fazer algo, não porque Deus falou comigo assim, audivelmente, não, mas o espírito de solidariedade, de querer ajudar um ao outro, de estar junto, mesmo que fosse com um recadinho que você mandava para ele ou para a pessoa que você gosta. E eu tive essa experiência também. E eu acredito que foi um tempo realmente de repensar muitas coisas que talvez estavam adormecidas dentro de nós. Porque às vezes a gente está muito confortável na nossa vida, né? Até de cristão, muitas vezes. Porque eu sou crente, eu estou na igreja e tantas coisas. E, na verdade, quando acontece um tempo como esse, como eu falei no início, é para realmente mostrar quem somos de verdade. Então, durante esse tempo, eu tive experiências assim como as meninas, nessa questão de solidariedade, de querer estar junto do outro, independente do risco que a gente podia correr de estar junto, de ser contaminado, mas assim, nada disso impediu, a gente tinha uma confiança muito grande. E claro, a gente estava com toda a proteção, né, que a gente tinha que estar, mas, queridos, foi um tempo maravilhoso. E também teve coisas engraçadas também, né, que eu tenho visto tanto nas redes sociais, como em minha própria casa, né? Meu filho, meu esposo, Gabi não engordou tanto, não. Eu engordei também, eu engordei mais de 3 quilos durante esse tempo. E como Gabi falou, durante um tempo aparente de crise, a gente não teve falta, queridos. E é isso que a palavra diz. A gente, em meio à tribulação, a gente tem que ter gozo, ter alegria. E durante esse tempo, claro que a gente sentiu tristeza por aqueles que perderam os seus, por aqueles que estavam doentes. Claro que a gente estava compadecidos, mas a gente teve tempo bom também, tempo de estar junto, de comer na calçada da Berbela, de comer queijo do reino, coisas engraçadas assim, que a gente não tinha feito. Então, queridos, coisas que aconteceram que vinha para nos confortar, de certa forma. Então, foi um tempo precioso, um tempo realmente de crescimento e um tempo, queridos, que vai ficar na história, nas nossas vidas. E eu sei que você também teve esse tempo. Eu sei que desafios surgiram aí para a tua vida, mas que você permaneceu firme. E graças a Deus, amados, esse tempo está findando. Nossos cultos já estão voltando. E eu sei que você está com o coração cheio de alegria, porque Deus é bom. Amém? Sejam abençoados.